Kim Kataguiri diz que é contra os bolsonaristas, mas não deixa de dar demonstração de que ele gosta de um extremismo para si. Virou cabo eleitoral da nova premier Dama de Ferro do Japão. E tem mais. O que mais? A gente vai ver agora no Plantão do Meteoro com o Pedro Zambarda. Vamos lá. Esse mais é problemático. Vou trazer o Pedro Zambarda para contar pra gente o que é esse mais e dar esse contexto como um todo. Pedro, seja bem-vindo e você pode seguir o Pedro ali, ó, no @drops de jogos, se inscrever no canal do Pedro também. E se você quiser me seguir aqui no @lu.junior. Vamos de notícia, Pedro. Vamos de notícia, Lúcio, e vamos problematizar essa questão do MBL. Eu vi o Kim Kataguiri dando entrevista pro Guga Noblar lá no Congresso, e ele falando, não... teve processo meu com o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro foi obrigado a me pagar, eu não sou um extremista não, eu sou uma nova via aí da direita e tal. Aí, Lúcio, tal como o ursinho Puff, você dá uma apertadinha no MBL e já começa a sair um pouquinho de autoritarismo, entendeu? Você dá um chacoalhão assim no ursinho, ele começa a falar o que ele realmente é. E aí aconteceu isso aqui, o Kim tá fazendo uma campanha por essa premier de extrema-direita. E veja, gente, vou começar com o Suspeitíssimo DCM, que é um site esquerda, mas vocês vão ver que eu vou trazer até material da BBC, eu vou trazer material, inclusive, de imigrantes japoneses falando sobre isso. E a polêmica é essencialmente uma, Lúcio, tudo bem, existe império no Japão até hoje, mas a bandeira imperial vermelha é a bandeira que o Japão usou na Segunda Guerra Mundial quando estava aliada com os nazistas. Uhum. Então, a gente está falando de um problema bem sério aqui envolvendo o Kim Kataguiri. Eu vou ler essa nota na íntegra. Kataguiri posta foto com bandeira fascista do Japão e elogia a premier xenófoba. Vocês vão entender por que tem o crime de xenofobia envolvendo essa mulher. Deputado Kim Kataguiri do União Brasil elogiou a nova premier do Japão, Sanai Takaishi, do Partido Liberal Democrático, PLD, e publicou uma foto da bandeira do Japão Imperial no X nessa quarta, dia 22 de outubro. A premier ficou conhecida por seu discurso contra imigrantes e por usar a imigração como uma das principais bandeiras de campanha. Segundo o deputado, Takaishi tem um discurso conservador, firme na defesa da soberania japonesa e prometeu revogar o artigo 9º da Constituição, que proíbe o país de ter forças armadas devido a um tratado firmado pós-Segunda Guerra Mundial. É uma premier que vai armar o Japão de novo, mais uma vez, Lúcio, contra a China, tá? O Japão se vê cada vez mais ameaçado pela China e por sua ação expansionista, que inclui a promessa de anexar o Taiwan, o que representa uma ameaça direta e gigantesca ao território japonês, prosseguiu o deputado. Ele disse ainda que o fato da população apoiar uma mudança nessas condições revela que o mundo caminha para um cenário inevitável de uma grande guerra. Aí ele aqui falando da deputada conservadora, e aí aparece a bandeira do Japão Imperial ali à esquerda, tá? É problemático por quê, gente? Lembrem, não vou usar a palavra, mas é abuso de Nanquim, pesquisem a violência sexual que envolve Nanquim e a Segunda Guerra Mundial, e como a China teve que expulsar o Japão pelos crimes de guerra que eles cometeram, e aí vocês vão entender o trauma que isso representa dentro da Ásia. A nova premier foi eleita em meio a um aumento de casos de discriminação no Japão. Durante o período eleitoral, o ultranacionalismo no país se intensificou, com o partido Sanseito, que tem o lema Japan First, conquistando 14 cadeiras na Câmara Alta, é um partido de extrema-direita. Takaishi tem sido criticada pelo discurso, Movimento Brasil Emigrados, MBE, junto com outras 1.159 entidades, divulgou uma nota detonando a glorificação da premier, especialmente quando o país registra tantos casos de xenofobia. Aí, para explicar isso, Lúcio, vamos sair do DCM e vamos para o perfil dessa influenciadora, Bruna Tukamoto, que traz a cultura nipo brasileira e fala da problemática desta bandeira. Eu gostei bastante desse vídeo. É de setembro, não é nem de agora. Vamos ver juntos.
Por que não usar a bandeira imperialista japonesa? Em agosto, o Bunkyo e o Consulado-Geral do Japão em São Paulo publicaram imagens da Marinha Japonesa no Instagram. E o que mais chamou a atenção foi essa bandeira. Mas por que ela é tão problemática? Tudo começou em 1870, quando ela se tornou oficialmente a bandeira do Exército Imperial do Japão. Em 1874, se tornou a bandeira de guerra do Império Japonês. E em 1899, passou a ser a bandeira da Marinha Japonesa. Conhecida como bandeira do sol nascente, ela marca uma época em que o Japão imperialista cometeu inúmeros crimes de guerra e contra a humanidade. Começando pelo próprio arquipélago, com o roubo das terras indígenas dos povos Ainu, atual Hokkaido, e o Tinancho, atual Okinawa. Depois, com a colonização de Taiwan. A comunidade nipônica do bairro da Liberdade, Lúcio, você deve saber disso, é formada quase pela maioria de okinauenses que saíram do Japão, tá? Um dado só para vocês guardarem. Que o Kim fala tanto da imigração japonesa, então, é um povo que foi perseguido. Colonização da Coreia, massacre de Nanquim. E invasões em praticamente todo o leste e sudeste asiático. Com imposição cultural, trabalho forçado. Escravização sexual de meninas e mulheres, as chamadas mulheres de conforto. Experimentos humanos e uso de armas químicas e biológicas contra civis. Até hoje, as vítimas aguardam um pedido de desculpas do Japão por todos esses abusos. A bandeira do sol nascente, portanto, simboliza violência, opressão, sofrimento e o negacionismo histórico de um período que não deve ser relativizado e muito menos esquecido. O seu uso ainda normalizado pelas forças de autodefesa marítima do Japão, reproduzido pelo Bunkyo e pelo Consulado-Geral do Japão em São Paulo, é um desrespeito aos povos colonizados e às memórias das vítimas, seus familiares e descendentes. Tanto no leste e sudeste asiático, quanto na diáspora amarela, no Brasil e nas Américas como um todo. O jornal coreano Bong News chegou a noticiar repudiando a publicação feita pelo Bunkyo. E esse repúdio não é de hoje. Há anos a bandeira é contestada. Em 2020, nas Olimpíadas de Tóquio, chegou a rolar um movimento pedindo a proibição da bandeira imperial nos Jogos. Nosso objetivo aqui é conscientizar vocês sobre a bandeira fascista do imperialismo japonês e evitar que a história se repita. Já que em protestos recentes, anti-imigração no Japão, ela estava presente. O uso contínuo dessa bandeira, junto com a postura de silêncio e exclusão de comentários críticos à bandeira imperialista nas postagens do Bunkyo e do Consulado do Japão, são formas de apagar a violência e perpetuar a ignorância histórica. O pessoal está me corrigindo aqui, na verdade a imigração de Okinawa foi na zona leste de São Paulo, faço só essa correção aqui ao vivo no corte. Só para a gente trazer um apanhado, e aí não é de um site de esquerda, é da BBC, tá, gente? Por que os imigrantes brasileiros no Japão estão preocupados com essa nova primeira-ministra? Política conservadora Sanai Takaishi, do Partido Liberal Democrático, foi eleita nesta terça, dia 21 de outubro, primeira-ministra do Japão, tornando-se a primeira mulher a ocupar um cargo na história do país. As ideias dela vocês vão ver como, por exemplo, veja, gente, eu sou o cara que defende, assim, eu tô defendendo, por exemplo, agora que o Lula indique uma mulher para o Supremo Tribunal Federal. Mas a questão de gênero isolada, Lúcio, não impede que uma reacionária assuma a gestão do país, tá? Ideias que ela defende, tá? Plataforma conservadora e foco na imigração. Takaishi descende... pegar aqui só um pouquinho. Takaishi descende, opa. Eita, nós. Vamos ver se eu pegar aqui, ó. Takaishi ascende com um perfil nacionalista e conservador em um momento em que o Japão vê crescer o número de turistas e residentes estrangeiros e as tensões sobre imigração entram no debate político. O tema foi colocado por ela entre as suas pautas principais, propondo a criação de um centro de comando liderado diretamente pelo primeiro-ministro para cuidar de questões relacionadas a estrangeiros. Em sua campanha no PLD, ela levantou a acusação, com base em relatos não verificados, de que turistas chutaram cervos no Parque de Nara, considerados sagrados na cultura japonesa. Políticos da oposição criticaram essa fala, acusando Takaishi de fomentar xenofobia. Em entrevista ao jornal Asahi Shimbun, na véspera da eleição para comandar o PLD, ela defendeu que, ao propor o maior controle sobre os estrangeiros, ela está respondendo a preocupações da população sobre a segurança e respeito à cultura local. Se o público está genuinamente se sentindo angustiado quanto a isso, precisamos encontrar um caminho para resolver essas preocupações, não tem a ver com xenofobia ou exclusão.
Segundo o professor Daisuke Onuki, da Faculdade de Estudos Globais da Universidade de Tokai, ideais populistas têm ganhado força no Japão, impulsionados por políticos de direita que se manifestam contra temas como o da imigração. Mas atrás desse medo da invasão dos estrangeiros está um problema maior, que é o enfraquecimento da economia, mais especificamente o da moeda e a inflação. Entendo que o problema atual é resultado da política adotada pelo falecido premier Shinzo Abe. O conjunto de políticas econômicas conhecidos como Abenomics, implantado em 2013 para tirar o Japão da estagnação econômica, não conseguiu acabar com as diferenças de renda. Muitos japoneses não têm visto o aumento em sua renda nos últimos 30 anos e ainda vivem em situações econômicas difíceis. Com um sentimento de insegurança sobre o futuro, os estrangeiros se tornaram alvo fácil de críticas, o que fez com que essa ideia de prioridade para os japoneses fosse aceita. A gente vê aqui, assim, variações da mesma receita que a gente está vendo. Obviamente, a Argentina tem um problema econômico mais profundo, mas é o que permitiu a ascensão de um Javier Milei, né, Lúcio? A gente está vendo a ascensão da extrema-direita sobre a desculpa do enfraquecimento econômico, e aí você começa a fomentar outros sentimentos preconceituosos nesse bojo. E aí, só para encerrar no mesmo assunto, eu quero lembrar esse dia que o monarca defendeu aquele partido. O Kim Kataguiri falou isso aqui. E muitas pessoas esquecem. Ao pesado Você acha que é errado nisso. a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Ao pesado Você acha que é errado nisso. a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Ele pediu desculpas por essa fala, tá? Ele recuou. Mas é o que eu falei do ursinho no começo do corte, Lúcio. Você dá uma balançada, ele começa a defender as ideias erradas. Pois é, né? E até quando a gente viu esse assunto crescer aí em relação a essa publicação do Kim Kataguiri, eu fui pesquisar o que ele estava defendendo. E aí ele defendia de que essa bandeira era de antes, então não teria problema quanto a isso. Mas é um malabarismo para tentar defender esse tipo de coisa, né? Agora, um ponto também que eu queria trazer, Pedro, eu até pinei aqui um comentário no nosso chat ao vivo, é esse daqui, ó, que o Francisco colocou. O cara é deputado federal e quer opinar na política do Japão. Aliás, vocês ouviram a fala dele? Teve gente que falou que estava sem áudio. Eu ouvi. Ah, tá. Não, tá bom. O que a gente mais tem visto é parlamentar de direita, de extrema-direita, usando temas internacionais ou outros temas para lacrar nas redes sociais. E na hora de fato de apresentar um trabalho bem feito, algum trabalho, né, a gente só vê boicote às ações do governo federal. O Kim Kataguiri ele até apresentou algumas propostas aí no parlamento, mas é incrível como nada se destaca da extrema-direita em relação a apoiar o trabalhador, né? Então tá lá fazendo publicação nas redes sociais. A rede social é dele, ele pode fazer o que ele quiser, mas fazendo publicação nas redes sociais sobre o Japão. A gente não tem problema aqui para estar debatendo, mesmo nas redes sociais, o deputado, né? Tem tanto problema que a gente pode pode tentar resolver em conjunto por aqui, mas não. A direita e a extrema-direita não trabalha para resolver problemas, ela trabalha ou para boicotar o governo federal ou para apenas por interesses de pessoas que não são os trabalhadores. Isso Sim. A gente viu muito claro nas últimas votações, né? Isso a gente viu claro, inclusive, recentemente, na votação que não cassou o Eduardo Bolsonaro. E aí o Kim Kataguiri, eu não estou falando dele nesse caso, mas estou falando da direita como um todo. Qual é o papel da direita no parlamento? Qual é o papel da oposição? A oposição não quer dizer que você tem que entrar e boicotar exatamente tudo o que a situação propõe. É que você tem que debater, tentar entender se aquilo é bom, se aquilo é ruim, tentar encontrar consenso. Mas, pelo que parece, a direita no Brasil não está a fim de fazer isso. A gente já viu vários momentos de quinta série da extrema-direita e da direita no Brasil. E é triste que a gente pague o salário dessa galera para ficar só espalhando esse tipo de informação. Porque comemorando que uma premier do Japão, tudo bem que ele tem descendência e tudo mais, mas e aí? Né? A gente tem muito problema aqui. Como eu falei, a rede social dele faz o que ele quiser e não precisa falar de trabalho a todo momento, mas o que se espera de um deputado federal que ganha tão bem quanto ganha é que esteja falando, debatendo, conversando sobre as questões do Brasil. Pelo menos
é o que eu entendo. Se você tem uma opinião diferente, comenta aqui embaixo. Deixa seu comentário nesse vídeo. A gente fica por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, meu querido, e esperando aí que o MBL, enfim, rasgue a camiseta, se assume, amiga, sai do armário. Conta pra gente. Um grande abraço, até a próxima.